Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão solene em homenagem aos manejadores de espécies exóticas invasoras reguladas pela Resolução 7, de 29 de maio de 2018, da Comissão Nacional de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente e de entrega de certificado do mérito legislativo, conforme requerimento 644 de minha autoria. Certificado de mérito legislativo para os manejadores de javali. Neste instante, ouviremos a execução do hino nacional brasileiro. Convido a todos para se colocar em posição de respeito. Mais uma vez, bom dia a todos. O maior prazer recebê-los aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Cumprimento à nossa mesa o presidente do Clube de Caça Javali, o senhor Sérgio Henrique de Oliveira Mesquita, aqui ao nosso lado direito, e o senhor Hugo dos Santos, doutor Hugo, que também é caçador CAC. Cumprimento também cada um de vocês, cada senhor, cada senhora que saiu de sua casa para a gente estar aqui hoje, os nossos homenageados. Um imenso prazer tê-los aqui hoje na Assembleia. Eu vou até a tribuna para discursar, acho que fica melhor. Falar um pouquinho, uns 5 minutinhos, depois a gente dá. Daqui é melhor do que falar sentado, né? Sentado dá um desânimo na gente. Em pé é mais interessante, é mais legal falar, a gente se posta melhor e fica com entonação também melhor. Mas, pessoal, bom dia para todo mundo. Eu estive conversando com o Sérgio, que é o presidente do nosso clube, ao qual também sou membro, filiado, e nós chegamos na conclusão, na ideia de fazer uma homenagem para vocês, vocês que são manejadores do javali. E o motivo dessa homenagem, eu acho que é interessante a gente fazer a defesa do segmento. Um segmento que é muito questionado, é muito criticado pela imprensa nacional. A imprensa nacional que é anti-armas, pelo menos alguns segmentos, e todos nós temos armas de fogo e nunca matamos ninguém, nunca atiramos de um ser humano. A gente usa ela como uma ferramenta, um instrumento de caça, uma ferramenta de defesa ou do desporto. E isso, de fato, é arma de fogo, e não o que essas grandes mídias tentam passar para a população do nosso país. E já tentaram passar de uma forma que, quando teve a votação do Estatuto do Desarmamento, no começo do século, e foram derrotados. Eles fizeram uma campanha fortíssima para impedir a venda de armas de fogo no mercado, e o povo disse não. Mesmo dizendo não, o presidente da República, no momento, mudou a legislação, cada vez mais limitando e restringindo o acesso de nós, cidadãos, a armas de fogo. De lá para cá, tivemos muitos avanços e hoje podemos ter clubes registrados,
todos legais, nós podemos ter armas registradas legais, tivemos muitos avanços para o que estava. E também tem muito para conquistar ainda. Muito para conquistar ainda, da forma como está. A dificuldade que é para cada um de nós comprar munição, a canseira que é, a burocracia que é, o registro, o tempo que demora para poder registrar uma arma de fogo no Exército. Então ainda tem muito o que se avançar, mas a gente tem também que reconhecer o que já avançou de 20 anos para cá. Naquela oportunidade, hoje eu tenho 38 anos, naquela oportunidade eu tinha 21, eu acho, 20 anos, por aí, ou menos talvez, e eu sempre gostei de armas, e eu falava para mim, porque a lei dizia, todo cidadão maior de idade, com 21 anos, que era o dito pela lei, poderia comprar uma arma de fogo e tê-la registrada. E eu ficava contando nos dedos os dias para chegar aos 21 anos e eu poder ter minha arma de fogo. Quando eu completei 21 anos, mudaram a lei e subiram para 25. Falei, então, vou esperar mais 4 anos. É o que eu posso fazer, eu não vou comprar nada ilegal, eu não vou lá no Rio de Janeiro comprar arma no morro, então eu vou esperar mais 4 anos e comprar ela legal. Então, todos vocês, com certeza, passaram por coisas semelhantes, passaram por dificuldades, demora no Exército para poder registrar, demora na Polícia Federal, antes de ter o CAC, para poder registrar nos seus nomes. Então, acho que é importante a gente fazer eventos como esse para poder enaltecer o segmento, para poder homenagear pessoas que trabalham com seriedade e, além de tudo, a respeito da caça. A caça é tão criticada quanto a arma de fogo no nosso país. E a caça, ela é totalmente legal e regulamentada. Nós caçamos javali, java-porco, animal híbrido ou animal estrangeiro inserido na nossa fauna que não tem predador natural. Se não tem predador natural, ele vai comer, porque ele tem fartura de comida encontrada aí nas fazendas, roças de soja, roças de milho, lavoura pra caramba. O animal tem fartura de comida, tendo fartura de comida e não tendo quem come ele vai reproduzir, e a população de javali é altíssima em todo o território nacional. O único predador que ele tem somos nós. É o manejador dessa espécie exótica. Então, a caça, como eu disse, ela é muito criticada também pelos grandes veículos de imprensa. Eu quero tocar em um assunto polêmico. Há poucos dias atrás, foi encontrado o corpo de 2 homens lá na Amazônia, o repórter, o Bruno e o Dom William, o indigenista e o repórter que estavam lá na Amazônia. E a reportagem que coloca foram mortos por arma de caça. Eles não foram mortos por caçadores. O que se sabe até então é que aquelas 2 pessoas que estavam ali trabalhando como fiscais, um fazendo a reportagem e o outro fiscalizando os territórios indígenas, eles estavam fazendo fiscalização e o que descobriram até agora é que os caras que mataram eles estavam pescando e não caçando o pirarucu. Eles estavam ali predando um animal, que também é tido como, está na lista de extinção. Eles estavam pescando o animal, descamando, e os 2 encontraram com eles. E aí eles encontraram filmando, e aí os caras foram e mataram aquele cidadão. A grande verdade é que em toda a área remota e erma do nosso país, as pessoas têm arma de fogo. Seja o Pará, ou seja na Amazônia. Então todo mundo ali tem uma arma de fogo. E aí o bandido, né, porque eu vou chamar o cara de bandido, que matou os 2 são bandidos, ou os que mataram, né? Eles estavam ali cometendo o crime de pegar o pirarucu, sentiram-se ameaçados, porque eles filmaram o ato criminoso deles, e eles usaram a arma para matar o cidadão. Mas eles não foram mortos por armas de caça. Eles foram mortos numa atitude criminosa que a pessoa estava ali defendendo o seu crime. Eles não foram mortos por caçadores. Aqueles caras não estavam ali na Amazônia caçando javali. Até porque não tem muito relato de javali na Amazônia. Porque é árvore nativa, o javali gosta de comida farta, ele gosta de milho, gosta de soja, ele gosta de paraúna, ele gosta ali de varjão, né, Nivaldo? A região que o Nivaldo costuma caçar bastante. Então, o javali gosta de região que tem muito plantio. Então, a mídia, da mesma forma, tenta jogar para a gente esse crime. E os caçadores não cometeram esse crime, que fique muito claro. Aquelas pessoas que cometeram o crime não são caçadores. Nada a ver conosco, não estavam caçando nada, não estavam na sua atividade legal. Então eu faço questão de sempre citar isso, porque nós somos marginalizados, de certa forma, por essa grande imprensa,
fazemos um papel fundamental. A despesa e o prejuízo que esse animal dá para o agricultor é enorme, se não tivesse a atividade do caçador. A gente minimiza os prejuízos que as lavouras recebem. Eu, nem tanto, que eu não caço há muito tempo. Tem alguns meses que eu não vou para o mato caçar. Mas com certeza vocês, eu vejo o Sérgio pelo Instagram, está quase todo dia, Nivaldo todo fim de semana dá umas voltas, vocês também com certeza sempre estão na ativa aí, caçando o animal, mas esse animal ele dá um prejuízo muito grande para o agricultor e é o caçador que minimiza os prejuízos. Então hoje a gente faz essa homenagem a vocês de uma forma muito justa, com o coração aberto, para poder enaltecer o trabalho de cada um de vocês, para poder pedir que cada um de vocês continue fazendo esse trabalho e que busquem mais pessoas que gostam disso para poder sempre mais crescer o segmento dos caçadores legalizados. Lembrando, porque isso está sendo gravado, toda essa atividade é regulamentada por todos os órgãos de controle que vocês imaginarem. IBAMA, Polícia Federal, Exército, a Polícia Ambiental do Estado de Goiás regulamenta, é altamente regulamentado. Então, todos nós que fazemos essa atividade regulamentada, legal, nós temos um problema com burocracia e, mesmo assim, a gente gosta e vai à frente. Para registrar um cachorro é uma novela, para registrar uma arma é uma novela, para você pedir para caçar em uma fazenda é outra novela, para transportar sua arma é outra canseira. É tudo difícil e vocês perseveram e caçam. Então, eu faço com maior honra, maior orgulho, essa homenagem a cada um de vocês. Vou convidar também para poder manifestar, fazer seus discursos, o presidente do Clube de Caça Javali, Sérgio Henrique de Oliveira Mesquita. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer, o vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, deputado Henrique Garantes, tá? Muito obrigado. Obrigado pela mesa, doutor Hugo, tá? Pela presença. Bom dia a todos. Meu nome é Sérgio Mesquita, para quem não me conhece, sou presidente do Clube de Caça Javali, um dos poucos e únicos do Estado de Goiás e do Brasil, que estamos aqui para defender e apoiar o CAC Caçador. Tá? Primeiramente, uma coisa que eu escuto, deputado, eu vou tirar o CAC. O certo seria, eu vou tornar, vou tornar CAC. Vou tirar meu CAC, principalmente nossa modalidade caçador. Escuto isso bastante. Você se torna, você não tira. Você tira o CR, que é o Certificado de Registro de Autorização do Exército. Fico muito feliz nessa homenagem e, primeiramente, o que eu queria falar novamente para vocês. Quase não sobrou nada, para me falar, porque o deputado já falou bastante o que eu ia estar dizendo junto para todos. O que mais sofremos hoje é as pancadas, as porradas da mídia. Vocês que me acompanham, vocês como caçadores, manejadores. Por que eu falo caçador? Porque nós somos caçadores. CAC, caçador. Eu sou CAC, caçador, como todos aqui como homenageados. A princípio, deputado, são 7 documentos que precisamos ter para ser um caçador legalizado. Então, todos os órgãos, você pode imaginar, nós precisamos e temos a autorização para poder fazer o manejo legalizado. Desde o Exército, quem que autoriza nós a comprar uma arma, IBAMA, que dá autorização legal para o manejo legalizado, e a Agrodefesa, que nos ajuda no transporte do animal. Então, não é fácil, eu chamo de burocracia, porque o sistema não é simples, não é fácil, todos nós passamos por isso. Tá? Hoje eu vou vir para poder falar realmente da legislação, mostrar, porque eu acho que isso aqui está faltando. Todo mundo, todo o pessoal saber o que é, o que pode, como que deve. Que sim, é legal.
é legalizada a nossa atividade, que não somos marginais, que estamos aqui por bem. E o nosso foco é o quê? Preservação, conservação ambiental. É deixar bem claro que a nossa função como caçador não é só pelo esporte, não é só para dar tiro, é em respeito ao nosso meio ambiente. Se alguém não fizer nada pelo nosso meio ambiente, ele vai acabar. Eu vou estar citando isso mais na frente, entrando mais a fundo sobre esses detalhes, esses números tão preocupantes que estão aí presentes, tanto para nós, no estado de Goiás, como para o mundo como um todo. Tá? Vamos começar sobre a legislação. Não é uma coisa que de ontem, já tem um tempo que essa luta já pertence a todos nós. Já no ano de 1997, ainda pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, já se saía a autorização, que foi criado a nossa primeira autorização, em média, pelo SINARME, que é quem que regulamenta, quem que libera o Exército para regulamentar a nossa atividade. Então, não é de hoje que isso existe. O Exército, em 2001, deputado, 2001, há 21 anos atrás, já colocava a norma que regulam, que fala das atividades do CAC caçador. Então, já tem 21 anos de legislação, já pelo Exército, que dá nós a atividade como CAC caçador. Então, não é de ontem, já tem 21 anos. Então, eu acho que a população já poderia estar sabendo um pouquinho, mas, como se diz, é mais fácil bater do que explicar. É mais fácil julgar do que mostrar que é uma atividade legalizada. Lei do Desarmamento, como o deputado já falou, que foi em 2003, que foi sancionado e depois passou. Marco legal, mais ou menos, são esses que nós temos das autorizações. Então, nós já temos mais de 20 anos, vamos dizer, sobre já a legislação de armas aí, que nós temos autorizações. Vamos falar agora do IBAMA, que é quem nos dá a autorização de manejo. É quem que nos autoriza a caçar o javali. Em 1995, foi a primeira autorização do IBAMA no país para caçar javali. Então, não é de hoje, já tem um tempo que é autorizado. Apesar que, em 2013, aí sim, é novo, 9 anos, uma conta rápida. Em 9 anos para cá, que o IBAMA declarou a ameaça, a guerra contra o javali. Aí sim, em todo o território nacional, há 9 anos, nós todos, quem quiser, não seja pessoas com arma, pode fazer, desde que seja autorizado, tá? Não é simplesmente querer, eu quero matar javali, não é assim que funciona, porque é crime ambiental, ele é um animal silvestre, ele é protegido também. Tem legislação que, se não tivermos as autorizações, nós vamos responder processo. Então, não basta ter a sua autorização de manejo. Precisamos de licença, que não é fácil. Então, deputado, há 9 anos, nós já temos a autorização do órgão maior competente, que é o IBAMA, no nosso país, lei federal, que nos permite o manejo autorizado. Então, não é nada feito às escondidas. Tá? Um exemplo, que também no país, que é bom estar citando, o pessoal ainda não tem esse conhecimento amplo. A praga javali não é só essa que nós temos no país. O IBAMA já cadastrou e já identificou, deputado, 365 animais exóticos com potencial nociva ao Brasil, que isso fique registrado, que não é só o javali. O javali, sim, é o que está em evidência, é o que está, mas existe outros animais, tanto marinho, águas continentais, que é água, rios, lagos, e terrestres. Para vocês terem em todos os níveis, todos os locais, temos espécies invasoras, que, se não foram controladas, a palavra certa usada pelo IBAMA é erradicação.
erradicação, é o extermínio. Então, o nosso papel é sim ajudar o meio ambiente. Se chegou ao ponto do próprio IBAMA falar extermínio, erradicação, porque o assunto é sério. O javali, agora vamos estar falando do javali em si, que é a nosso palco, a nossa defesa, a nossa luta, nossa guerra. Por que eu falo isso? O javali já está listado, como o senhor já mencionou em vários outros discursos que o senhor já fez, está entre os 100 piores espécies, pragas do mundo. O mundo já vem enfrentando e vem perdendo essa guerra contra o javali. Danos ambientais, principalmente, danos socioeconômicos, como o deputado já falou. Eu vou estar explicando aqui, colocando números, tá, deputado? Como que representa hoje no nosso estado e a nível, apesar que ainda não temos ainda uma ampla, não tem uma pesquisa séria, certeza, dados concretos ainda, porque ainda estamos fazendo por parte de estudo pelo IBAMA, que o que nós fazemos, esse manejo, é ajudar o IBAMA, os órgãos competentes, a descobrir, porque ninguém sabe quantos javalis tem solto. Qual que é, quantos são, ninguém tem ideia. Eu vou trazer alguns números dos que já foram abatidos. Hoje, quem que diz? Não fui eu, Sérgio Mesquita, presidente do Clube de Caça Javali, que falou que é uma das 100 piores pragas. Isso é o mundo, União Internacional de Conservação da Natureza. Então, já se chegou. Tem uns estudos que falam que o javali causa bilhões de dólares de prejuízo mundo afora. Isso, estamos falando, socioeconômico. Estragos em lavouras, plantações, porque a perda da fauna, nossa biodiversidade, nossos animais silvestres, isso ainda não conseguiram fazer um levantamento. Isso não tem preço, não tem valor. Para vocês terem uma ideia, só no Centro-Oeste, que nós temos um controle maior desses danos, pela participação das atividades, o Clube de Caça Javali faz parte de alguns órgãos para poder prestar assessoria, informações sobre esse controle. Eu também vou estar falando sobre esse número que o clube, só o Clube de Caça representa para o estado de Goiás. Parcerias com a Universidade Católica, a PUC, alguns doutores, alguns professores, Universidade de Brasília. Alguns de vocês fazem parte até desse grupo de estar apresentando material para coleta, tá, deputado? Nós fazemos aqui a coleta de material para poder saber doenças, tá? Que o javali está um projeto inicial, embrionário, Universidade de Brasília, Católica, tudo estão fazendo esse projeto. E nós, vocês, manejadores, fazem parte disso, juntamente com o Clube de Caça. Em breve vai ter os resultados, tá, dessa pesquisa. Bilhões. No estado de Goiás, Centro-Oeste, vamos colocar, quais são os principais que estão sofrendo? É o nosso meio ambiente. Todos os animais que você pode pensar, que botam ovo, ninhais, todos estão sendo destruídos. Então, temos animais, perdiz, ema, sariema, iambu, e a lista vai. Todos os animais que botam no chão, todos são alvo do javali. Cobra, rato, todos são espécies que estão sendo devastadas no nosso estado e no mundo afora, por causa do javali. Então, a perda, deputado, do meio ambiente pela praga do javali é grande. Isso não tem valor. E se não for nós, caques, caçadores, não tem ninguém que está fazendo alguma coisa para poder reverter isso, deputado. Não tem uma ação, não pode, o IBAMA não aceita também, não pode colocar veneno, não pode fazer armadilhas, enfim, nós somos também limitados. Tem que ser ou com arma de fogo, ou arma branca, faca, ou uso de outro pretexto para fazer o controle. Nada de produtos, nada que agrede, que piora o nosso meio ambiente, essa é a verdade. Tá? Então,
Por isso que é muito importante esse tipo de homenagem, por isso que isso é importante, essa conscientização de mostrar que, sem nós, caçadores, meio ambiente perde e aonde o pessoal sente, são os produtores rurais. Aí o gasto é alto também. Estima, deputado, que na região de Rio Verde, Jataí, nessa safra que estamos colhendo, mais de 300 milhões de reais foram perdidos nas colheitas. Isso só um levantamento que foi feito agora no último levantamento da AgroShow que teve, um evento, tiveram essa estimativa de 300 milhões. Ninguém sabe um valor exato, mais ou menos, dos estragos, porque é diário. Uma manada de javali, para quem conhece, destrói uma lavoura, uma agricultura familiar, que são os piores, que são os mais prejudicados, deputado, você sabe muito bem disso, que é o nosso apoio ao produtor rural. Tem uma roça, sua roça de milho, que é para o seu sustento, uma roça de mandioca, deputado, que é ali para o seu sustento, fazer farinha das suas famílias, é destruída em uma noite. Isso não vai para a mídia. Infelizmente, isso não é divulgado. E são quem sofre mais. E que sem a nossa ajuda, que todos sabem quantas ligações nós recebemos de pequenos produtores pedindo socorro, pedindo ajuda para poder combater o javali, porque não tem ninguém para poder estar ajudando ele, deputado. Nós sabemos, porque nós somos um clube, uma entidade, somos responsáveis, ajudamos a controlar isso e recebemos ligações de socorro, porque não tem ninguém para poder. O nosso papel é, sim, ajudar a legalizar todos, porque é um crime, não está legalizado, e ajudamos, de uma certa forma, a combater esse mal. É muito triste esses dados que eu trago, mas fico feliz, porque me ajudou essa homenagem. Recebemos, deputado, 585 inscrições. Eu falo inscrição porque eu não conheço todos. Como nós propomos, eu tentei fazer um levantamento de quem são, quais são, qual é o número de pessoas, de caçadores, para poder fazer. O grupo é grande. Então, a luta não está igual, nós estamos perdendo, porque tem uma taxa de crescimento de mais de 15% ainda do javali. Nós estamos perdendo. Mas eu vou trazer um número. Só os nossos homenageados que estão aqui presentes, deputado, perante o clube, esse semestre, vamos colocar aí, já foram responsáveis por mais de 480 abates bem-sucedidos. Número 450, 480, 500, bom, pequeno, muito pequeno. Mas eu vou fazer uma conta rápida. O que representa isso em números? Sabemos que o javali, com 4 meses a 6 meses, ele já está maduro sexualmente. Quer dizer isso, que ele já pode procriar, já pode dar uma nova cria. O javali que nasceu agora, em final do ano, já despejou entre 4, já pariu 4 a 8 de ninhada. Se você levar em consideração que a gestação são aproximadamente 110 dias, ele consegue estar procriando 2 vezes, em média, por ano. Fazendo uma conta rápida, só o nosso grupo seleto aqui, que estamos aqui homenageando, mataram, em média, 225 fêmeas. O número menor do que de macho. Pelo sistema normal, o macho, se tem mais, ele fica separado do bando, então é mais fácil estar, infelizmente, falando de capturar, porque ele também é uma autodefesa. Ele primeiro se dá a defesa e deixa o resto fugir. Então, por isso que o controle de macho é um pouquinho superior. Nasce mais macho também, em torno de 70%, 65% a mais do que fêmea. O que eu quero finalizar com esse número? Só o nosso grupo, deputado, conseguiu tirar de circulação nos próximos, que isso também é um número, né, incalculável, porque o resto da vida nós conseguimos eliminar, só na projeção dos próximos 10 anos, nosso grupo conseguiu eliminar 70 mil javalis. Esse é um número significativo. Isso só o nosso grupo, tá? Não estou falando dos demais, é só para servir como exemplo.
o papel de vocês, o tanto que é importante perante a sociedade, perante o meio ambiente. Que sim, animal abatido faz muita diferença. Tá? No ano de 2020, 2021, aí é o grande problema que nós temos, que é o gargalo da legislação. 2020, 2021, o IBAMA registrou 78.956 javalis abatidos. Temos a maior certeza que esse número não representa nem a metade, pela dificuldade que temos no registro dessas informações. Aqui fica o meu apelo, fica a minha pedido de socorro e de apoio que nós temos. É a maior dificuldade de todos nós, caçadores. Nós estamos aqui para ajudar o produtor rural, sem dúvida. Só que precisamos também do produtor rural nos ajude. Muitos aqui têm dificuldade de conseguir documento que libere a caça perante o IBAMA, que são os documentos que são públicos, que não temos como, que é o CAR, é uma inscrição estadual da propriedade, que é ao qual só o produtor pode nos fornecer. E esses dados não atrapalham. Não tem como nós tomar a fazenda dele, não tem como nós fazer nada disso. É um assunto muito... E é o que faz a nossa barreira. Esse número está baixo, porque se tivermos o apoio também do pessoal produtor rural para nos apresentar esses documentos, facilitar. Temos a dificuldade também de acesso à internet. Aí é um assunto cultural que também prejudica muito, que é o acesso fácil à internet para pessoas, porque hoje é tudo no sistema. Então, temos que entrar no sistema, temos que autorizar, pedir autorização de manejo, esperar, conseguir essa... É difícil, não é fácil, deputado. Esse é o papel do clube, tentar também ajudar a facilitar esse acesso, para conseguir, sim, aumentar esses números. Tá? Para poder estar encerrando, que fique bem claro que essa homenagem é para isso. É mostrar para todos que, sim, é uma atividade legalizada, que não somos marginais, que temos, sim, autorização de manejo, que podemos, sim, nós somos caçadores. Mas o IBAMA fala que nós somos manejadores. Que, sim, temos autorização para caça legalizada, que não estamos fazendo nada ilegal. E sem nós teríamos que receber apoio, porque somos nós, não tem ninguém que está fazendo, não tem nada, não tem predador por javali. E só o meio ambiente que está perdendo, deputado. Só o meio ambiente está perdendo. E não tem volta. Já foi provado isso fora. Quero agradecer a todos, mais uma vez, pela presença, pela homenagem prestada, e que a luta continua. E, se precisar, estamos à disposição, como sempre estivemos. E a luta não para. Obrigado a todos. Convido também o senhor Hugo dos Santos Silva para falar em nome de todos os homenageados. Bom dia a todos e a todas que se fazem aqui presente. Quero cumprimentar o nosso deputado estadual Henrique Arantes por essa singela homenagem à nossa classe, à atividade que nós exercemos, né, e que muitos brasileiros exercem em nosso país. Quero cumprimentar o nosso presidente do Clube de Caça Javali por proporcionar também, através do clube, que nós, afiliados e que somos CACs, exerçam essa atividade. Né. Senhores, não ficou muito para que eu falasse, até porque o nosso deputado, o nosso presidente, explanaram bastante sobre a nossa atividade, mas hoje, aqui dentro do estado de Goiás, eu faço parte da Comissão de Agronegócio e da Comissão de Direito Agrário. E dentro das comissões, nós debatemos bastante o que o javali vem causando para os nossos produtores rurais. Sabemos que 1 metro quadrado de uma plantação de soja, de uma plantação de milho, repercute gradativamente
no poder econômico desse produtor. E também sabemos que os produtores eles aderem bastante a financiamentos bancários para custear suas lavouras. E essa degradação, esse prejuízo causado por essa espécie invasora, que é uma espécie natural, acaba repercutindo no cumprimento do produtor rural com a sua obrigação no final da produção. E isso impacta de uma forma gradativa na nossa economia estadual e mundial, porque, além de produzirmos para o Estado, exportamos, né? Além dessa atividade que nós exercemos por ser regular no nosso país, sofremos bastante, deputado, com a liberalidade dos agentes da segurança pública durante a abordagem de um atirador ou de um caçador. A nossa legislação, o texto de lei, ele é muito claro e muito objetivo. Quando ele lhe dá o direito de transportar o seu armamento para realizar o manejo da espécie na fazenda, e você é abordado por um agente de segurança pública, no caso, um policial militar exercendo de ofício a sua obrigação, e os documentos que são apresentados, deputados, no momento do trajeto, o Exército ele deixa bem claro nas portarias que você deve apresentar o seu CR, que é o certificado de registro do Exército, o CR, que é o certificado de registro do IBAMA, no caso do exercício da atividade de manejo, mais a sua guia de tráfego especial para a atividade do manejo. E durante esse trajeto, o policial, ao te questionar sobre os documentos, você tem por obrigação de apresentar. Mas aqui dentro do estado de Goiás, no ano passado, salvo engano, um caçador estava em deslocamento na cidade de Paraúna para sua fazenda, onde ele exerce atividade de caça na sua propriedade, acobertado por todos os documentos exigidos e regulamentados por nossa legislação. O policial ele foi além do que a lei exige. Ele requereu para o abordado que ele apresentasse o relatório de caça, que é o relatório de manejo. Esse relatório de manejo, o caçador, ele não é obrigado a apresentar para o policial militar, para um policial da Polícia Judiciária Civil, ou que seja da Polícia Rodoviária Federal. Por quê? O relatório de manejo você envia para o CIMAF. Você não é obrigado a portar ele. Você vai apresentar o relatório depois que você exerce a atividade. Como que você vai apresentar o relatório durante a abordagem se você ainda não realizou a atividade? É humanamente impossível, né? E mesmo assim, o abordado foi conduzido para a delegacia, teve o seu armamento apreendido, foi obrigado a pagar a fiança porque o delegado ia mantê-lo preso caso não pagasse a fiança, respondeu ao processo, foi demandado em juízo. Então, todo esse transtorno que nós sofremos, eu vejo que existe hoje dentro do nosso Estado uma falta de orientação para os nossos agentes de segurança pública. Eu, como especialista em segurança pública, formado na instituição do Estado de Minas Gerais, faço um estudo e faço um levantamento sobre isso e tento buscar junto ao Estado para que o secretário de Segurança Pública, hoje, o Coronel Brum, aprimore e agregue ao POP, que é o Programa Operacional da Polícia, uma orientação e passe a ministrar cursos, até palestra, para os policiais, saberem prosseguir de uma forma mais correta na abordagem do CAC, do atirador ou do caçador, para que ele não passe a agir de forma deliberada e exigir aquilo que não consta na lei e ter que conduzir o abordado para a delegacia. Porque se ele fizer isso, se todos os agentes de segurança pública começarem a agir dessa maneira, nós teremos um índice muito alto de processo administrativo disciplinar, até mesmo de queixa-crime por abuso de autoridade contra esses agentes. E não é isso que nós queremos. Por quê? Porque nós dependemos das nossas forças de segurança pública para nos proteger. Nós, atiradores e caçadores, e colecionadores também, somos parceiros das atividades deles.
Nós nunca iremos de contra aos agentes de segurança pública, mas também não queremos sofrer essas conduções coercitivas de maneira desnecessária. Temos aí inúmeros casos no estado de Minas Gerais, onde policiais militares estão conduzindo coercitivamente atiradores porque entenderam que ele estava irregular no momento. Se o atirador ou o caçador apresentou a documentação que o Exército exige para o exercício da atividade, você não está irregular. Mesmo que o seu trajeto leve 3, 4, até 10 quilômetros. A nossa legislação não define que você tem que seguir uma rota. Ela não define que você tem que sair em tal horário e chegar em tal horário. Muito menos ela diz que você tem que estar afiliado em um clube no estado X e um clube no estado Y. Eu, além da atividade de caça, eu sou atirador desportivo e sou confederado da Confederação Brasileira de Tiro Prático. Se eu precisar participar de uma competição lá no Rio Grande do Sul ou no estado de Alagoas, eu não preciso estar afiliado no clube nesses estados. Não sou obrigado. A legislação não me exige isso. E no estado de Minas Gerais nós tivemos uma situação onde o policial militar, durante a abordagem, foi filmado, está aí tem vários vídeos no YouTube, ele questionou o abordado de por que ele não estava afiliado naquele clube que ele ia competir no estado. E o abordado falou para ele, não sou obrigado. E realmente não é obrigado. Você filia se quiser. Né? Então, se a nossa legislação nos diz que nós não somos obrigados, por que nós devemos ser conduzidos de forma coercitiva? Isso é uma mera liberalidade do agente. Ou seja, eu vou culpá-lo por causa disso? Não, não vou. Porque o que eu percebo é que falta um pouco de conhecimento. Falta um pouco de orientação por parte de quem? Do Estado, do secretário de Segurança Pública em ministrar palestra, contratar pessoas para orientar a sua corporação, porque isso é o que está faltando para a gente, é o que está faltando. Né? E se tivermos, podem ter certeza que, além de melhorar a nossa segurança, vai melhorar para nós, que somos atiradores e caçadores. Vocês não irão sair à rua para realizar atividade de tiro, de manejo, apreensivos, com medo de ser abordado e o policial entender que você não está indo exercer a atividade de conduzir para a delegacia. Né? Hoje, eu saio com o meu armamento, transportando, além da documentação necessária, ainda levo impresso as portarias do Exército, as notas técnicas do Exército, e ainda carrego um vade-mecum para quem quiser consultar a legislação. Porque eu prefiro pecar, dada a situação do nosso país, por excesso de documento, caso um policial queira consultar na hora, você está no lugar ermo, não tem acesso à internet, mas você tem a legislação impressa, eu faço isso e oriento meus amigos a fazerem. É ruim, porque você carrega uma pasta cheia de papéis, sabendo que é totalmente desnecessário. Mas por quê? Porque o conhecimento não chegou até aquele policial que está te abordando. Né? Brasília teve uma atualização do programa operacional da polícia. Nessa atualização, lá consta quais são os documentos que o policial militar deve exigir, tanto o policial militar como o rodoviário, o policial civil, deve exigir durante a abordagem. Lá relaciona, mostra até os modelos desses documentos. Aqui no estado de Goiás também tem o POP, tem o Programa Operacional da Polícia. Só que poucos agentes conhecem. Alguns já ouviram falar, outros sequer leram. Eu digo isso porque eu já fiz essa pesquisa. Eu perguntei para sargento, perguntei para investigadores se eles conheciam. De 5 pessoas que eu questionei, indaguei isso a eles, somente 2 sabiam. Somente 2 sabiam falar o que realmente é o programa operacional da polícia aqui dentro do nosso estado. Ou seja, está defasado. Precisamos que esse programa seja atualizado e que toda a corporação passe a conhecer, ou que seja, pelo menos, leve impresso, para que nós não possamos ser conduzidos coercitivamente para uma delegacia, porque gera um transtorno, gera gasto, gera despesa, e ninguém quer responder um processo criminal por porte ilegal de arma de fogo. Então, deputado, eu quero agradecer novamente a todos vocês por essa oportunidade, ao deputado também,
Viu? Obrigado por essa singela homenagem. Isso aqui enaltece a nossa classe. Espero que muitas pessoas possam aderir novamente, né? Venham novos atiradores, novos caçadores, até porque essa atividade de caça, a própria Polícia Federal libera o porte para o caçador de subsistência, e são poucos que sabem disso, e a mídia cai em cima somente do caçador, do manejador de javali, mas esquece daquele que faz uso da atividade para se manter, né? Então, ou seja, não é de hoje que ela existe, mas poucas pessoas conhecem. Enfim, eram essas as minhas palavras. Obrigado a todos pela presença. Tenham um bom dia. Obrigado, Hugo. O Hugo falou que quando leva coercitivamente a gente para a delegacia, só não falou o principal, que tudo, a gente recupera a arma, recupera tudo, a dor de cabeça fica, é canseira, mas perde a carne. Se já tiver pego o bichinho, perde a carne. Vamos seguir com, agora, procedendo à entrega do certificado do mérito legislativo dessa sessão para os homenageados em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados no nosso estado de Goiás. Convido o nosso mestre de cerimônias, o Sandro, para fazer a leitura nominal dos homenageados. Bom dia a todos. Convidamos para receber o certificado do mérito legislativo das mãos do nobre deputado Henrique Arantes, os homenageados: Hugo dos Santos Silva, Armando Baltazar Rodrigues Tavares, Caio César Chagas Fernandes, Cleiton Souza Rocha, Kleberson Estevo, Diego Renato Cardoso, Edgar do Amaral Fódia, Eduardo de Moura e Silva, Elon Lainier, Guilherme Carriro Varão Júnior, Márcia Pereira Silva, Nivaldo Soares de Oliveira, Paul Lucas Hello Silva Castilho, Renato Franco Abrão, Rosângela dos Santos Pereira, Vando Nunes de Carvalho, Vinícius Clemente de Souza,
Valdomiro Alves Castro. Vilmar Martins Teixeira Júnior. Neste momento, retorno a palavra ao nobre deputado Henrique Arantes, no exercício da presidência. Pessoal, mais uma vez gostaria de agradecer a presença de todas. É uma honra tê-los homenageado hoje. Tudo o que foi dito aqui por mim, pelo Sérgio, pelo Dr. Hugo, é o nosso sentimento. Eu acredito seriamente que o agronegócio brasileiro e o meio ambiente brasileiro depende bastante da atividade dos caçadores. E, embora o IBAMA insiste em nos chamar de manejadores, a verdade é que nós caçamos. Nós entramos no mato, pegamos carrapato, ficamos com sede, tem hora que dá até vontade de jogar espingarda no mato, tanto que fica pesado carregar mato adentro ali, para poder pegar um porco, um javali. E a carne do bichinho é gostosa, né? A linguiça é boa, ele assado é bom, de todo jeito é gostoso. Então é uma grande honra homenagear vocês aqui hoje. Não havendo mais nada a tratar, eu inverti um pouco o roteiro, que o Hugo ia falar agora. Eu coloquei para a gente falar tudo junto, para poder ficar mais dinâmico. Então, não tendo mais nada a tratar, eu gostaria de encerrar a presente sessão, autorizar a presença de todos, agradecer a presença de todos e convocar uma outra sessão solene para hoje às 19 horas. Está encerrada a presente sessão.